casa, tudo bem com vocês? Eu espero encontrar todo mundo muito bem. Já que começamos o mês de maio, que domingo é o Dia das Mães, eu quero falar sobre a saúde mental, saúde emocional das mães, das mulheres. Então, essas mulheres que são mães, essas mulheres que durante a pandemia são professoras, essas mulheres que, independente da pandemia, são professoras, mulheres que são médicas, enfermeiras, que acabam deixando as crianças em casa, que não conseguem lidar com as situações dentro de casa, que acabam sendo até mesmo um polvo assim, para dar conta de toda essa situação. E para falar sobre esse tema hoje, eu trouxe a Ana Carolina Almeida, e ela é psicanalista em formação, ela é psicóloga formada, trabalha com perícia, e eu gostaria de agradecer pela sua participação e que você seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, de poder falar desse assunto que é muito importante, sobre a saúde mental da mulher, saúde emocional da mulher, e também trazer um pouquinho do meu trabalho. Ana, você atende uma parcela muito grande, então são crianças, adolescentes e adultos. Conte para nós um pouquinho como é teu trabalho. Então, Érica, como você falou, eu atuo como psicóloga clínica, atuo na Alter Ego, na clínica Alter Ego e na clínica Clinicev, e também atuo como perita judicial, fazendo avaliações psicológicas por determinação judicial. Pessoal de casa já conhece, o nosso trabalho aqui, então deixa seu like, deixa seu comentário, deixa suas sugestões aqui embaixo. Eu gostaria de interagir com todos vocês. E para falar de mulher, vão faltar adjetivos para nós aqui, Porque ao longo dos anos essa mulher ela foi conquistando um espaço na sociedade, ela foi conquistando autonomia, ela foi conquistando aos poucos. E eu gostaria de comentar com vocês que na revista Contato, que é uma revista do CRP, que é do Conselho Regional de Psicologia, tem uma matéria muito interessante sobre as mulheres, onde diz assim, a paciente chega até o consultório relatando que está desmotivada, que está cansada, isso numa primeira sessão. Numa segunda sessão, chega um paciente, homem, super bem-sucedido, relatando que está super bem de saúde. E numa terceira sessão, a psicóloga descobre que os dois são casados. Ana, toda essa questão aí, como cuidar da saúde mental da mulher, Como essa mulher que tem que dar conta de filhos, que tem que dar conta da casa, que tem que dar conta do marido, como que fica a saúde mental dessa mãe, dessa mulher? Érica, realmente a pandemia ela tem evidenciado problemas que a mulher que tem essa jornada tripla de trabalho, já existiam, todas essas sensações, esses sentimentos, mas que era de uma forma mais velada, E o que ela pode fazer então, mesmo sendo muito difícil, é tentar se organizar. Dentro, claro, das suas possibilidades, do seu contexto, de como ela vai atuar como mãe, de como ela vai atuar como profissional. Então, a organização, eu acredito que é uma boa pedida assim, para que ela possa desenvolver o trabalho com mais efetividade. Organização, mulherada, se tornou uma palavra-chave. Eu sei que vocês vão perguntar assim, como organizar tudo isso? Vamos pegar, por exemplo, essa parcela de mãe que se tornou professora em casa agora na pandemia. O que essas mães que se tornaram professoras, que têm que ensinar, que têm que trabalhar, que têm que dar conta da criança, da alfabetização da criança, o que ela tem que entender desse processo? Então, como dito, essa jornada tripla de trabalho da mulher, ou dessa pessoa que desempenha essa função de maternagem, realmente é muito difícil, mas o que ela pode fazer, então, para ter uma organização dentro desse meio, é ter uma paciência, que muitas vezes é muito difícil. Eu sou mãe, então eu sei o quanto é difícil, mas essa é a pegada, é ter a paciência, ter uma dedicação e se dispor a estar ali, naquele momento, atuando. É complicado porque
vem muitas outras funções, né? A mulher, ela desempenha muitas outras funções. Essa pessoa que está fazendo essa função da maternidade, ela tem outras funções, que trabalha fora, que atua dentro de casa, mil e outras coisas dentro da cabeça. Mas a dedicação e a paciência para desempenhar aquela tarefa traz uma leveza maior, né? E para que ela possa efetivamente fazer um trabalho bem feito. Então, acho que a gente deve voltar lá na palavra organização, né? Porque as mães em casa, ou quem, como a Ana muito bem disse, a pessoa que está desempenhando essa função materna, né? Essa função da maternagem, que está ensinando a criança, por exemplo, ela tem que estar dedicada, se organizar e se dedicar para aquela criança no momento de aprendizagem. Ana, muitas mães, muitas famílias, enfim, elas estão assustadas com toda essa quantidade de informação que tá vindo, né? Então, por exemplo, da conta da casa, como você disse, tem muita coisa na cabeça da mãe ou de quem está desempenhando essa função. Elas estão experienciando isso de uma forma muito nova, é tudo novo, né? A minha pergunta é, este sentimento de não estar conseguindo dar conta de tudo, essa sensação de impotência, como que essa mãe, como que essa pessoa, ela pode dar conta? Então, essa pauta de hoje é muito importante porque a gente fala sobre a saúde da mulher, né? E é importante dizer também que ela não precisa dar conta de tudo, né? Somos seres humanos. Então, assim, esse momento que a gente está vivendo trouxe muitas outras as sensações, né? Que é o medo, é a ansiedade, sintomas depressivos, né? Coisas que já vinham sendo trabalhadas, já vinham sendo evidenciadas, mas que agora parece que aumentou. Então, o que é importante destacar, né? Que a mulher, ela não precisa dar conta de tudo, né? Essa pessoa não precisa dar conta de tudo, porque ninguém dá conta de tudo, né? Mas é importante ela ter momentos dela, né, que ela consiga dar evasão àqueles sentimentos ruins, né, fazer coisas que tragam prazer a ela. Então, essa é a minha dica. Então, por exemplo, mulherada ir ao salão de beleza, né, Ana? Sim. Então, fazer uma unha, fazer o cabelo, isso é um momento seu. Então, busque isso como o seu momento. Eu acho que vai amenizar bastante, não vai, Ana? Vai, cuidar da saúde física, mental. Ana, vamos tirar a pandemia, né? Porque a pandemia está sendo muito debatida aqui também, né, no nosso programa, mas fora do contexto pandêmico, porque não é devido à pandemia. Que outros sentimentos essas mulheres elas experienciam? Então, diante dessa jornada da mulher, né, de construção da mulher, então as sensações de impotência, fracasso, né, o abandono, essa cobrança excessiva da mulher, né? São sensações que a mulher ela já tem, já experiencia desde o seu nascimento, né? Por questões que são impostas a ela, né? Então, é uma sociedade que cobra muito dessa mulher, mas acolhe muito pouco. Ana, se nós pensarmos, por exemplo, num contexto de trabalho, a gente sabe que essas mulheres elas foram ganhando espaço muito devagar, muito ao longo desses anos. Então, no contexto de trabalho, essa disparidade de gênero, ela é comum ainda nos dias de hoje. A minha pergunta é, por que isso acontece em relação ao homem? Então, Érica, a mulher, ela representa um papel, né? Como todas as pessoas, né? Tanto o homem quanto a mulher, ela desempenha um papel na sociedade, né, na sociedade em geral. Então, as atribuições, como eu falei, que são colocadas a ela, de ser uma boa esposa, de ser a melhor funcionária, né, e mesmo que ela exerça a mesma função que esse homem, né, ela ainda tem uma disparidade aí de salários, né. Então, por quê? Eu acredito que seja, né, e pelos estudos, né, situações que a gente vivencia, que sejam mesmo uma questão estrutural, né, da nossa sociedade, de como a mulher é vista, né, e não ser ouvida, não ser respeitada, nesse sentido.
ainda com relação a essa carreira profissional. Nós sabemos que existem políticas de incentivo para essa carreira profissional, tanto da mulher quanto do homem, até questão de igualdade de salário. No que exatamente essas políticas elas acabam fazendo a diferença para a mulher? Eu acredito que essas políticas públicas elas dão maior autonomia para a mulher e uma maior liberdade para ela, né, poder exercer as suas funções. Até mesmo aquelas mulheres, né, que são chefes de família, digamos assim, né, ou que tenham até mesmo um companheiro, né, e às vezes ela continua num relacionamento que não é tão agradável, não é tão saudável para ela, assim, justamente por causa dessa falta, né, por causa dessa disparidade de não conseguir, talvez, se reerguer, né? Então, eu acredito que dê uma maior liberdade e autonomia para ela poder desenvolver as suas tarefas. Você usou a palavra chefe, né? Eu ia usar a palavra líder agora, e elas são líderes da própria vida, líderes de casa, líderes das crianças, né? Ela é chefe de família, ela comanda tudo isso. O que você orienta para essas mulheres que são líderes? Então, Érica, as mulheres já assumem um papel de liderança, né? E o que é necessário é que elas precisam ser bem mais reconhecidas, né? Nesse meio que elas já estão atuando. E para as mulheres que são líderes, a dica que eu dou, né, tenham confiança, né, sejam confiantes nesse trabalho. E como é que eu consigo essa confiança? É me conhecendo, né, e através do autoconhecimento dos meus limites, das minhas capacidades, das minhas habilidades, é que então eu consigo exercer o meu trabalho com maior confiança. Ana, a gente falou sobre essa responsabilidade que a mulher está carregando. Então, ela carrega uma grande responsabilidade que, às vezes, passa despercebida pela sociedade, pelas pessoas que moram com ela, né? Pelo cônjuge, ou até mesmo pela própria família. Que responsabilidade é essa que, às vezes, a sociedade não se dá conta, às vezes nem a família dá conta, mas que a mulher está gritando por ajuda? É uma responsabilidade velada, não é? A mulher, então, ela já exerce essas múltiplas funções, né, como a gente já citou, de ser mãe, de ser dona de casa, né, enfim. E existem 2 pontos, né, que a gente pode destacar. Então, para ela poder aprender a lidar com a situação. Então, o contexto micro, né, que é o ambiente familiar, que ela pode planejar, né, como fazer, o que fazer, que horas fazer, né, e o contexto macro, que é o contexto social, a qual ela se despende para desenvolver o seu trabalho, a qual ela estuda, né, a contribuição que ela tem, a dedicação para que ela seja uma boa profissional, né, de qualidade e responsabilidade. Pessoal de casa, os homens principalmente, né? Eu acredito, Ana, que eles devem estar se perguntando assim, ó. Tá, em tudo isso que foi falado, onde é que entra a saúde da minha mãe, da minha esposa, da minha filha, né? Aonde que eu vejo esse movimento de ser saudável, não ser saudável? Então, a dica que eu dou para esses maridos, né, pais, filhos, é o diálogo, né? Converse com essa pessoa, né? Veja como ela está. Nesse momento de pandemia, evidenciou-se muito, né, essa questão pela convivência diária. Então, o diálogo é uma boa pedida. Ana, os telespectadores, homens, às vezes deixam de perceber que a esposa está um pouco chorosa, ela está um pouco queixosa, não só a esposa, né, mas as filhas, a mãe. Então, além desse diálogo, que outra orientação você pode dar específico para essas pessoas que convivem com as mulheres? Então, como eu falei, o diálogo e olhar para o outro, né? Ter essa alteridade, essa empatia com o outro, né? Porque nós também temos nossos momentos de instabilidade, de não estar bem, né? Então, esse olhar para o outro, né, é muito importante dentro de um relacionamento e é como ele se estabelece, né, compreendendo o outro.
os casos de violência, eles têm aumentado. Né? Violência contra a mulher, eles têm aumentado. Por que se dá esse aumento? Então, dados apontados, né, e que têm sido estudados dentro da pandemia, nesse contexto de pandemia, essa relação, esse isolamento social, o atrito físico, né, esse estar junto, muito próximo, todos os dias, a mudança da rotina, né, e situações que as pessoas já não sabiam lidar antes, né, ela se intensificou muito mais. E isso pode ser agravado devido à vulnerabilidade social em que essas pessoas vivem, né, o contexto familiar de que elas já viviam, né, então, e a força também, né, tem a questão da força que esse agressor ele estabelece com a vítima. Nesse caso, Ana, então é preciso que se haja denúncia, né? O que você pode dizer para essas mulheres que estão nesse contexto de violência, para que elas deem esse passo para a denúncia, porque nós sabemos que isso é um pouco difícil, né? Então, o que você orienta a essas mulheres? Então, temos um sistema de justiça que funciona, né? E também tem uma pauta que se levanta, né? Que existem 2 tipos de violência: aquele que ocorre, né, aquele ato de violência que a mulher ela foi agredida, que houve um abuso ou questões assim, e a violência dentro dos órgãos, né, de como essa pessoa que fez a denúncia foi acolhida, né. Eu acredito que seja alguma falta, né, de compreensão, de capacitação, e me vem muito uma frase que a gente escutava muito na graduação, né, que quando for tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, né. Então, nesse sentido, é importante a gente ver esse lado, né, as pessoas que trabalham com isso, ver esse lado, né, da violência, mas é importante que elas saibam que tem pessoas lá dentro, né, que lutam, né, para que essas mulheres elas sejam ouvidas, para que seja validado, né, essa denúncia. Então, denuncie, né, denuncie, faça a denúncia, que tem pessoas que estão correndo lá dentro para que as coisas melhorem, né. Pessoal, eu quero terminar o programa de hoje, então, né, já que domingo é Dia das Mães. Eu quero agradecer a presença da Ana no nosso programa e encerrar com uma mensagem para o Dia das Mães. Mãe é aquela que conhece cada pedacinho do meu corpo, que percebe todos os meus sentimentos, mesmo que eu negue todos eles. Aquela que sabe o que é melhor para mim, mesmo que eu não acredite. Mãe, você sempre será a minha melhor companhia e jamais perderá o posto de melhor amiga. Eu queria deixar uma mensagem também para aquelas mães, assim como eu, que são mães de anjo, que no Dia das Mães é um dia um pouco difícil para nós, mas a mãe de anjo, ela foi escolhida por Deus, por ser mais forte, por ter a capacidade de amar, um ser que veio e se foi tão rápido e tinha um propósito. E é um propósito que Deus sabe qual é. Nesse dia, nós entenderemos tudo. Mãe, não esconda suas lágrimas. Não diga que você não é mãe. Você é mãe. Você é mãe de anjo. E, finalizando então o nosso programa, eu quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, às avós um feliz Dia das Mães, e a esses pais que cumprem a função de mãe, um feliz Dia das Mães. Eu aguardo vocês no próximo programa, O Papo é Saúde.